A mesma coisa na palavra. Quanto mais você busca, mais o Senhor vai abrir a tua dimensão espiritual. Isso é de Deus, irmãos. Isso é tremendo para a tua vida. Amém? Eu fiquei imaginando, Senhor, como trazer uma palavra a respeito de agradecimento pelo que o Senhor fez. Porque alguns irmãos vieram até aqui à frente e deram testemunho da vitória. Deram testemunho da vitória. Mas teve irmãos que ainda não vieram aqui à frente para dar o testemunho da vitória ainda. E como fica a vida desses que ainda não vieram aqui? De irmão que levantou a mão lá no fundo e falou: pastor, eu não recebi a minha bênção. Ó, eu estou precisando, eu fiz a campanha, mas ainda não recebi. Vai ter outras campanhas que nós vamos realizar, como buscando o sobrenatural de Deus. Quem é esse que até o mar e o vento lhe obedece? A campanha do avivamento referente ao livro de Abacuque. Abacuque é aquele que o Senhor colocou na torre de vigia e ficou ali, falou: olha, escreve uma frase numa tabuazinha. Foi o primeiro outdoor da antiguidade que foi escrito no livro de Abacuque, quando o Senhor colocou e falou: escreve Abacuque para que toda Judá passe correndo e leia e veja o que está escrito. Foi o primeiro outdoor realizado, foi lá no Antigo Testamento. No livro de Abacuque, o Senhor coloca você numa torre de vigia, para você ficar vigilante, para você ficar atento. Amém? Desembainha tua espada no livro de Juízes. É o primeiro livro depois de Josué. Amém? Juízes capítulo de número 6. Amém? Juízes capítulo de número 6. Depois dos 5 primeiros livros do Pentateuco, Josué, Juízes. Os juízes que trabalharam em prol de Israel, depois dos homens que foram levantados por Deus, seus profetas. Juízes. Feche teus olhos. Soberano e eterno Deus de grande poder e grande glória, Senhor amado, nesta hora é a tua palavra, Pai. Senhor amado, o Senhor vinha de encontro ao coração desses que aqui estão, ó Deus. Senhor amado, porque nós lhe somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, pelos testemunhos que aqui ouvimos, Senhor, testemunho de vitória, Senhor amado, dessa irmãzinha, Senhor, com 80 e poucos anos. Senhor amado, essa mulher me faz lembrar Caleb, Senhor, me faz lembrar meu pai Josué, Senhor, que com 85 anos ainda aquele homem pediu a tribo para o Senhor dar a terra de Canaã, seria por herança a ele, meu Pai. Quando muitos de nós às vezes pensamos em parar, quando muitos de nós pensamos que já é o findar de uma vida por causa de um cabelo branco, Senhor amado, o Senhor começa a levantar, o Senhor começa a restaurar, o Senhor começa a colocar de pé, para servir de exemplo para nós, meu Pai, que o descanso ele é só na glória, que quando nós pisarmos as plantas dessa terra, Senhor, é caminho que o Senhor vai abrir na nossa frente e fechando atrás de nós. Por isso eu peço a Ti, meu Pai, que no decorrer desse culto, no decorrer desta palavra, a fé dos seus venham ser avivada, que o coração dos teus filhos venha estar ávido para ouvir a Tua palavra, que a mensagem do Senhor ela venha fazer divisão entre a médula, meu Pai, e transpassar o espírito e a alma, e gerar relacionamento íntimo no interior do homem, que eles possam sair daqui edificados, solidificados e transformados pelo poder da Sua palavra. Papai querido, essa noite é culto, meu Pai, de agradecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Nós já te agradecemos, ó Pai, simplesmente pelo ar que respiramos, por nós podermos estarmos de pé e entrar na Sua casa e glorificar o Teu nome e buscar em prol daqueles que hão também de herdar a salvação, meu Pai. Senhor amado, nós estamos, meu Pai, gratos e cônscios pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui em nosso meio. Sopra, Pai, do quarto calabachará de calabás, do quarto canto da terra, que nesse lugar uma unção diferente. Assim um tapete de fogo aqui, coloca o anjo fiscalizador, meu Pai, em cada local desta igreja. Envia hordas celestiais de anjos da parte do Senhor a ministrar e operar o seu querer e o seu efetuar no meio do seu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Livro de Juízes, capítulo de número 6, o versículo é o de número 1, só para refrigerar a nossa mente. Diz assim a palavra do Senhor: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos,
E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas e os amalequitas, que também do oriente contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam as novidades da terra até chegarem a Gaza. E não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem boi, nem jumentos, porque subiam com seu gado e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, e a eles nem os seus camelos entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Amém? Agora vamos lá no versículo de número 11 do capítulo 6. E diz assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando no trigo no lagar para salvar os medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai-te nesta tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo. Amém? Só até aí. Fecha a tua Bíblia agora. Olha aqui para frente. A Bíblia diz que Israel, se nós voltarmos um pouco atrás no contexto bíblico, nós vamos avaliar a situação de Israel como estava perante o Senhor. O Senhor havia dado a terra de Canaã para os seus, e Josué, que era o último que havia guiado o povo depois de Moisés, havia adentrado na terra, havia conquistado parte da terra, da geração de Josué e Caleb. E o Senhor agora começa a fazer a divisão das tribos de Israel dentro de Canaã. Então, nós vamos ler alguns trechos aqui atrás que você vai entender por que Israel estava nessa situação. Israel, ele se empobreceu de uma forma tal, ele foi entregue na mão do inimigo. Mas para nós entendermos isso, nós temos que saber por que isso aconteceu. Não precisa abrir a tua Bíblia, mas se você voltar algumas folhas da sua Bíblia, aqui para trás, no começo do livro de Juízes, você vai entender uma coisa no livro de Juízes. No livro de Juízes, não precisa abrir a tua Bíblia, no capítulo de número 1, a Bíblia começa colocando como tema central no livro de Juízes: vitória e fracasso de Israel depois de Josué. O tema do livro de Juízes, que começou a reinar sobre Israel, o Senhor já começa colocando vitória e fracasso de Israel depois de Josué. Por quê? Porque Josué conseguiu fazer a geração de Josué e Caleb entrar na terra prometida, e agora começou-se a divisão da terra de Canaã no meio das tribos. Então cada tribo teve a sua porção de terra, mas começou a acontecer algo. No versículo de número 19 começa assim: o fracasso de Judá. No versículo de número 21 diz assim: o fracasso da tribo de Benjamim. No versículo 27 do mesmo capítulo diz assim: o fracasso da tribo de Manassés. No versículo de número 30 começa a falar: o fracasso da tribo de Zebulon. No versículo de número 31 diz assim: o fracasso da tribo de Azer. No versículo de número 33 diz assim: o fracasso da tribo de Naftali. No versículo de número 34 diz: o fracasso da tribo de Dan. E no versículo de número 35 diz: o fracasso de José. Você sabe por que essas tribos, quando herdaram a terra prometida, começaram a fracassar? Porque o Senhor entregou a terra na mão deles, e cada
acontecer, mas não deixa nada de pé, vai destruir. E o Senhor for dando as regras. Sabe o que aconteceu? Quando você abrir aqui no capítulo de número 1 de Juízes, você vai começar a ver aonde as tribos começaram a falhar. As tribos começaram a falhar quando eles começaram a perseverar alguma coisa. Eles iam lá conquistar a terra. A tribo de Dan ia lá, conquistava a terra, tomava os olhos, pegava alguma coisa, olhava, aquele ali, coitadinho, está lá no meio do povo, larga lá. Ele não fazia o que o Senhor mandava. Aí pegava a tribo de Zebulon. Qual foi o fracasso? A tribo de Zebulon também pegou uma parte da herança da terra, foi lá, em vez de expulsar todo o povo que estava naquele lugar, chegou lá com uma aradinha também e falou: não, aquele ali não vai ter problema, Deus não vai ligar, mas foi deixando. Então foi onde começou a acontecer os fracassos, porque o inimigo começou a crescer no meio do povo de Deus. O inimigo começou a tomar conta, chegou ao ponto que o Senhor chamou a nação de Israel e repreendeu a nação de Israel. Olha só aqui o que aconteceu no versículo de número 11, depois de todo esse fracasso. Faleceu, porém, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, da idade de 110 anos. O fracasso já estava reinando no meio da nação de Israel, de cada tribo que era representada do Senhor. E Josué agora falece aos 110 anos de idade. Sabe o que acontece? Aí se manifestou o pecado de Israel. No versículo de número 11, do capítulo número 2, diz assim: então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns, e deixaram o Senhor Deus dos seus pais que o tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Sabe o que aconteceu? As tribos conquistaram a terra e menosprezaram aquilo que o Senhor entregou. Não fizeram tudo na íntegra que o Senhor havia falado. Se você ler o fracasso de cada tribo, você vai ver que cada tribo foi deixando algumas coisinhas de lado, fazendo vista grossa, e o Senhor repreendeu. Sabe o que aconteceu? O pecado entrou no meio do povo de Israel. Em vez deles aniquilar com as nações começaram a dominar, e eles começaram a servir a outros deuses. Eles começaram a deixar o Senhor de lado, começaram a seguir a Balaíns, começaram a seguir os deuses de Astarote, começaram a seguir outras nações, porque o inimigo começou a se fortificar. Sabe o que Deus fez? Deus repreendeu Israel, abandonou Israel, e entregou Israel na mão dos medianitas e dos amalequitas, que eram o arqui-inimigo de Israel. E sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o povo começou a ser cercado, e os medianitas e os amalequitas vinham, mas vinham como um bando, vinham como gafanhotos, e vinham devastando, vinham arrancando a brevidade da terra, porque a agricultura naquela época era o maior meio de subsistência do povo de qualquer nação. Era a agricultura, era o seu manejo, era o seu sustento, era aquele que tinha um poço na sua terra, era considerado um dos homens mais ricos. E o povo foi abrindo mão, o inimigo foi entrando, e vinha como um deserto, eles vinham fazer um gás, eles vinham formando tendas, e vinham entrando e expulsando e arrancando e empobrecendo a nação de Israel, até que o Senhor entregou na mão deles toda a nação de Israel. Aí a Bíblia diz que a nação de Israel se empobreceu. Aqui no versículo, no capítulo de número 6, onde nós lemos, a Bíblia diz assim, porque subiam os midianitas com seus gados e tendas, e vinham como gado fanhoto em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A nação de Israel se tornou pobre. Acabou a nação de Israel. Sabe o que o povo fez? Aí o povo foi buscar a presença do Senhor. Aí acontece algo tremendo. A Bíblia diz a respeito de um homem chamado Gideão. A Bíblia diz que esse homem era da família, da tribo de Manassés. E a Bíblia diz que esse homem Gideão era dos filhos menores da tribo de Manassés. Era o mais novo, era o caçula, era o pequeno, era daqueles do menor da tribo. E a Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Olha só aqui, Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Miserita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Gideão, o menor da tribo de Manassés, a Bíblia diz que ele estava malhando trigo no lagar. Você sabe o que eles estavam fazendo? Os midianitas já haviam cercado eles e já haviam encurralado eles, havia tomado tudo deles. A agricultura, eles já não tinham mais vinha para plantar, eles não tinham mais nada disso, porque os midianitas já haviam tomado tudo deles, vinha como bando de gafanhoto armando a sua tenda e destruindo. Então a nação de Israel estava empobrecida, não tinha agricultura, já não tinha mais o que comer. Então a nação de Israel já não podia mais pegar e malhar o trigo.
Primeiramente, você precisa entender o que é um lagar. Lagar era um lugar, era um buraco quadrado, como que um poço, na abertura de 2 metros aproximadamente, por 1 metro de altura, e ali dentro eles colocavam a uva e ficavam pisando a uva no lagar. Lagar era lugar de pisar uva para fazer o vinho. Lagar servia para isso. Lagar servia para você pisar a uva, macetar a uva com os pés e fazer o vinho. Então lagar era um lugar de 2 metros por 1 metro e pouco de profundidade, como se fosse a abertura de um poço, e ali entrava 2, 3, 4 e ficava pisando a uva. Mas Israel não tinha mais uva porque eles não tinham agricultura. Israel não tinha mais isso porque os midianitas já haviam tomado. Israel estava empobrecido. Aí o que acontece? Gideão, para se esconder dos midianitas, ele tinha um pouco de trigo. O que ele faz? Ele pega o seu trigo, os seus feixes de trigo, entra dentro daquele buraco, naquele lagar, ele pega os feixes de trigo e aí ele vai malhar o trigo no lagar, para ele poder salvar das mãos do midianita. Ele estava dentro do buraco, provavelmente num lugar um pouco alto, perto das cavernas, para que os midianitas não vissem e não desconfiassem. Ele estava escondido, ele estava com medo, ele estava temoroso do inimigo, ele estava lá escondido, malhando o trigo no lagar. O lugar que era para pisar uva, ele estava lá assim, agachadinho, lá escondido no buraco, ó, malhando o trigo. Os midianitas olhavam ao redor e não vê ele fazendo isso, porque ele sabia que se o inimigo visse, vinha e tomava, que era a única coisa que ele tinha. Aí a Bíblia diz que acontece algo diferente. Diz que de repente, o lugar que ele estava se chamava Ofra. E ele estava lá malhando trigo. De repente a Bíblia diz que veio um anjo ali em Ofra e se assenta. Olha que maravilha. O anjo vem, olha só que bonito. Vamos encenar aqui, está o buraco aqui. Gideão malhando trigo no lagar. De repente a Bíblia diz, olha só que coisa tremenda. A Bíblia diz: então hoje o Senhor veio e assentou-se debaixo de um carvalho que está em Ofra. Carvalho, aquela árvore que na mesma profundidade que ela sobe para cima na terra, e a terra só desce para baixo do chão. O anjo chega e senta e começa a olhar Gideão malhando trigo no lagar. O anjo para e começa a olhar aquele homem temoroso. E o anjo começa a olhar para Gideão. Gideão está lá dentro, malhando. Daqui a pouco ele dá uma olhada. Provavelmente ele vê uma cena mais ou menos assim. O anjo olhando para ele. Gideão para. Eu creio que Gideão dá uma olhada para cima. Aí o anjo fala para ele assim: olha só. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o anjo sentado assim, carvalho aqui, o buraco ali, fecho de trigo nas costas, Gideão malhando, o anjo olhando para ele. De repente ele para, dá uma olhadinha para trás, o anjo dentro do olho dele. O anjo deve ter dado outra olhada assim. Ele olhou no olho do anjo, o anjo olhou para ele. O anjo deve ter falado: varão valoroso, o Senhor é contigo. Aleluia, irmãos. Aleluia, para nós aqui agora. Parece que eu vejo esse homem pegando feixe de trigo, colocando do lado assim, ó, olhando para o anjo e falando: então agora nós vamos ter uma conversa. Eu estou participando de uma campanha aí, na igreja, derrubando as muralhas. Eu vim hoje participar de um culto de avivamento ali, de agradecimento, mas só que eu não tenho visto vitória nenhuma. Dá uma olhadinha para o anjo e fala: olha só o que ele fala para o anjo aqui, ó. Então hoje o Senhor apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas, quando você vê um mas na Bíblia, mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo? Meu irmão, parece que eu vejo a Gideão colocando uma área de falar: o Senhor é conosco, então tá bom, anjo, me responde aqui, que maravilha é essa que tem falado, que o Senhor tem feito aí no meio do povo, se o Senhor é com nós, porque o nosso povo está passando por isso, porque eu estou participando de
desamparado, isso era engano dele. Deus não havia desamparado, Deus havia alertado. Deus havia alertado o povo. Deus não havia desamparado o povo. Quem desamparou foi o povo que desamparou e se afastou do Senhor. Deus não havia desamparado o seu povo, porque quando o seu povo clamou e se humilhou, o Senhor veio e começou a prestar atenção no seu povo. O povo foi que saiu da presença do Senhor, porque o Senhor havia lhe avisado, havia lhe dado regras, havia colocado limites, e o Senhor disse: se vocês se afastarem, se vocês errarem, vocês vão sofrer as consequências. O Senhor não havia desamparado eles, não, é eles que haviam afastado do Senhor. Olha só que coisa tremenda. Porém o Senhor nos desamparou e nos deu das mãos dos medianitas. O Senhor não tinha dado ninguém na mão dos medianitas, não. Foi pelo fato de eles afastarem da presença do Senhor, não cumprir o que a palavra havia sido dita, foi que o Senhor entregou e permitiu que o inimigo tomasse conta. Você sabe por que o Senhor permitiu, meu irmão? Porque o Senhor não tem compromisso com o homem. Você pode ser homem de Deus e mulher de Deus, meu irmão. Deus não tem compromisso com você, tem compromisso com a palavra dele. É com a palavra dele. Se o homem permanecer fiel, Deus permanece fiel, porque a palavra dele é fiel para que se cumpra. Ele é homem para que vive, e filho do homem para que se arrependa. Então Deus não tem compromisso com homem nenhum. O Senhor disse para Moisés: Moisés, o meu povo vai fazer 99,9%, mas a minha glória jamais eu darei ao trem, a homem algum. Eu não darei a minha glória. Então Deus tem compromisso com a sua palavra, mas a partir do momento que o homem passa a ter compromisso com a palavra de Deus, Deus passa a ter compromisso com o homem. Foi por isso que quando a nação de Israel se viu encurralada, perdida, eles se humilharam, se prostraram, caíram na presença do Senhor, choraram. Aí o Senhor veio e começou a prestar atenção, mas o Senhor veio e começou a olhar para um homem chamado Gideão. Mas esse homem Gideão, eu creio também que ele estava com seu coração amargurado, ele estava malhando trigo no lagar, ele estava desesperado, ele queria poder também sustentar a sua família, ele estava passando por dificuldades, e ele começa a lembrar hoje, ele começa a falar das maravilhas, ele começa a mostrar e falar: cadê Deus? De repente está participando de uma campanha e fala: Senhor, eu não tenho visto vitória. Senhor, eu queria levantar aquele irmão que vinha até aqui à frente e dar o testemunho que aquele irmão me deu. Eu queria dar meu testemunho de vitória. Mas eu quero dizer uma coisa para você: que o tempo seu, o tempo de você malhar trigo no lagar acabou nessa noite. O tempo de você malhar trigo no lagar acabou nessa noite. Pode colocar o seu irmão para lado e falar: meu irmão, o seu tempo de malhar trigo no lagar acabou nessa noite. Pode falar para ele: o seu tempo de malhar trigo no lagar acabou nessa noite. Sabe por quê, meu irmão? Porque se você estiver questionando, se você estiver falando: Senhor, ai, a minha vitória não veio, ai, Senhor, eu participei dessa campanha, não está acontecendo nada, eu quero dizer para você: vai ter outra campanha e dias melhores virão, porque a unção do Senhor ela se renova a cada dia. É um caminho que vai abrir na sua frente, que vai dando vitória e vai abrindo porta onde não tem porta para você. O irmão Senhor levantou a mão lá no fundo e falou: pastor, ora por mim também, que eu quero uma porta de emprego. Se você quiser, se me ouvir, comereis o melhor dessa terra, e você vai provar do sobrenatural de Deus. Aleluia! É isso, nós estamos andando, como a irmãzinha disse aqui, ó, de fé em fé. Você vai rompendo em fé, meu irmão. É Deus que vai à tua frente, é Deus que abre o mar vermelho, é Deus que destrói os cavalos e os cavaleiros do mar. É Ele que abençoa, é Ele que dá vitória, Ele que é seu Deus, é Ele que opera, é Ele que faz milagre, é Ele que faz tudo na sua vida. O inimigo fica sapateando porque você está aqui dentro, meu irmão. Ele sabe que quando você sai daqui, você sai abastecido. Você sai daqui e fala: Senhor, eu não vi ainda o meu emprego, mas você já toma posse da sua porta de emprego. Você sai daqui, mas Senhor, eu tenho um irmão lá em casa. Você sai daqui tomando posse e fala: Senhor, eu ministro. O inimigo sabe que quando você chega lá, você coloca a mão, você impõe a mão, você abençoa, você fala: tem autoridade sobre a tua vida, tem unção sobre a tua vida, tem palavra sobre a tua vida, tem direção sobre a tua vida. E quando você profetiza, algo no mundo espiritual começa a acontecer, meu irmão. Meu irmão, a sua vida, presta atenção, isso é de Deus, hein? A sua vida é regida no mundo espiritual. A sua vida é regida no mundo espiritual. Se você soubesse o poder que tem a tua palavra, se você soubesse a unção que está sobre a tua vida, se você soubesse a unção que está nas tuas mãos, meu irmão, você sairia: Senhor, abençoa, Senhor, toma posse, Senhor, eu profetizo, Senhor, eu determino, Senhor, eu creio, Senhor, eu determino, Senhor, eu posso, eu determino, Senhor, a minha porta de emprego aberta, Senhor, eu coloco a cabeça no travesseiro, mas eu creio. O inimigo fica sapateando, meu irmão, sabe por quê? Porque quando você toma posse na vitória no mundo espiritual, Deus já
posição, porque ela já está chegando, e participa ainda mais que você vai ver a tua vitória. Aleluia. O Senhor, Ele quer te abençoar. Mas só que você, meu irmão, não vai mais malhar trigo no lagar. Você não vai ficar mais no buraco escondido, não. Pastor, o que quer dizer isso? Você não vai mais ficar reclamando, não. Você não vai ficar mais questionando o Senhor ou o anjo, não. Falando, olha, Senhor, o que tem feito das maravilhas, Senhor. Eu tenho ido na casa do Senhor e tenho visto testemunhos só com outro irmão lá. Parece que você está com um trigo nas costas aqui olhando para o anjo. Falando, poxa vida, mas eu fui lá. Eu não vi nada acontecer, anjo. O Senhor manda te falar que o teu tempo de malhar o trigo no lagar acabou nessa noite. Agora é só para você glorificar e tomar posse da sua vitória, que o tempo de malhar trigo no lagar da sua vida, ele já acabou. Cristo nisso, pode dar glória a Deus bem alto. Aleluia. O seu tempo de malhar trigo já acabou. Ele estava ali desesperançoso. Sabe o que o Senhor disse para ele? A resposta que o Senhor deu para ele assim, ó. Então o Senhor olhou para ele e disse, aí ele com o fechinho de trigo nas costas aqui, olhando, esperando que o anjo ia falar, não, mas Gideão, o negócio é o seguinte, Gideão, eu quero dizer para você que tudo isso aconteceu, porque a nação de Israel saiu